Um expositor cristão apresenta Giro de Notícias. Olá, ouvintes do Giro de Notícias, aqui é a repórter Sara de Paula e nós estamos em mais uma edição especial do nosso podcast semanal de notícias. Hoje recebendo um convidado muito especial, que é o presbítero Newton Emerick. Ele é coordenador da mesa diretora do Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI. Então, presbítero, muito obrigada pela oportunidade de ter essa conversa com o senhor aqui hoje. É um prazer para nós participar desse podcast aí da Rádio da Igreja Metodista do Brasil. É bom primeiro entender o que é o CLAI. Exato, eu ia exatamente perguntar isso, porque a gente tem vários ouvintes, especialmente da Igreja Metodista, né, que seria muito bacana conhecer melhor o que é o trabalho do CLAI, o que é o CLAI, aonde ele está, quais são as áreas de atuação desse conselho. O CLAI é o Conselho Latino-Americano de Igrejas. Ele foi fundado há 40 anos e a primeira sede do CLAI foi em Campinas, no Brasil, em São Paulo, né? Brasil. E justamente por ele ter sido fundado e o primeiro secretário-geral ser brasileiro, a primeira sede do CLAI foi no Brasil. Daí, o CLAI se organizou em regionais. E o Brasil, por ser um país quase de dimensões continentais, passou a ser uma regional do CLAI. As outras regionais foram na América Central, na América Andina, na América do Extremo Sul, do continente latino-americano. Bom, essas regionais, no caso da Regional Brasil, acabou se constituindo com diretoria independente da diretoria do CLAI Continental. Na gestão de secretário-geral seguinte, o secretário eleito foi do Equador e aí levou a sede do CLAI para o Equador e desde então a sede do CLAI é no Equador, em Quito. Bom, nós do CLAI Brasil temos anualmente feito assembleia, reuniões para tratar das demandas do CLAI aqui no Brasil, que são as pastorais de juventude, as pastorais de negritude, as pastorais de gênero, que envolve a questão especialmente das mulheres, a pastoral de adolescentes e crianças. Então, em cima dessa demanda aí, o CLAI tem agido e tem trabalhado. Presbítero, eu entendo então que o CLAI, o Conselho, ele atua com demandas sociais, né? Ele atua muito nessa atitude da igreja diante dos desafios sociais. É isso que vocês têm feito hoje, tanto no Brasil quanto na América Latina? Sim. O CLAI, quando foi fundado há 40 anos atrás, foi no auge das ditaduras militares, o que foi conhecido como os anos de chumbo. E o CLAI nasce com esse desafio de representar as igrejas em todas aquelas arbitrariedades cometidas pelas ditaduras, que foram prisões injustas, torturas, mortes, assassinatos e desaparecimento de pessoas. E isso tornou o CLAI, com a sua pastoral, a rede de liturgia do CLAI, produzindo textos, liturgias, cânticos que animaram as comunidades e os movimentos naquele tempo e até hoje. Então, através desses documentos, através desses manifestos, né, que o CLAI consegue envolver diversas igrejas, né? O CLAI envolve igrejas e envolve organizações humanitárias, ecumênicas.
Então, hoje o CLAI continental tem uma média de 100 igrejas membro. E no Brasil são 8 igrejas membro do CLAI Brasil. Então, estamos caminhando no Brasil com 10 organizações ecumênicas e humanitárias também participando. Ótimo. Presbítero, no ano passado, em outubro, eu creio, a gente, do Expositor Cristão, nós tivemos a oportunidade de acompanhar vocês na última reunião que falou sobre a crise institucional do CLAI. Para você que está ouvindo o programa, essa notícia está na descrição desse podcast para você conhecer um pouquinho do que aconteceu no último ano. E, presbítero, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco qual que foi a evolução dessa crise, a resolução, as discussões que aconteceram em torno dela no último ano. No último ano, o CLAI passou por uma crise na sua junta diretiva, que nos intervalos das assembleias do CLAI, quem administra o CLAI é a junta diretiva, composta de 16 pessoas. 3 pessoas dessa junta diretiva abriram uma dissidência e isso criou uma dificuldade de caminhada e nós, no ano passado, fizemos uma reunião para apoiar a maioria da junta que ficou e nessa reunião daqui, o CLAI Brasil fez uma carta de apoio. Outros países fizeram a mesma coisa na América Latina, ao mesmo tempo. E destas 100 igrejas, 73 igrejas apresentaram carta de apoio. Os países, com as igrejas de cada país apoiando, deu um total de 73 igrejas. Então a partir disso, nós estamos agora nos encaminhando para o planejamento da Assembleia de 2019 e esta reunião de agora que estamos fazendo é justamente uma continuidade da reunião do ano passado, só que agora, com o respaldo de 73 igrejas, estamos cada país fazendo a sugestão ou elaborando o que pensamos e o que queremos do CLAI, para que a próxima Assembleia, então, estude, debata e delibere qual o CLAI que a América Latina, suas igrejas, querem para atuar e agir. E considerando essas manifestações de todas as 73 igrejas e considerando o que vocês conversaram na reunião de hoje, o senhor acredita que o CLAI caminha para um crescimento, para uma evolução, para uma resolução desses conflitos? Acredito que sim, porque com essa posição tomada pelos países e suas igrejas, membros do CLAI, as coisas já estão calmas e estamos caminhando agora justamente numa condição melhor de conversar, de elaborar e de tratar as questões. Bom, presbítero, ótima notícia pra gente, né? E eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa reunião de hoje, porque acontece algo muito importante também que o senhor comentou, que é a mudança da diretoria. Então, como está o andamento disso até o final do dia? As diretorias do CLAI no Brasil, elas têm mandato de 2 anos, então está vencendo o mandato da diretoria atual. Nós, então, estamos conversando para escolher os nomes que vão compor a próxima diretoria do CLAI. E isso até o final do dia nós teremos os nomes e essa eleição feita para poder seguirmos nesta caminhada que o CLAI precisa, as igrejas precisam dessa representação, muito mais agora, porque sem que imaginássemos, a América Latina está vivendo novamente uma crise profunda, política, institucional nos países. E nesse momento nós sabemos que a Venezuela e a Nicarágua estão enfrentando mortes, estão enfrentando problemas de muita violência nas suas cidades,
por conta desses conflitos. Fora os países que estão vivendo uma tendência, uma ditadura e até, por que não dizer, fascismo, onde violência e pregação de uso de armas, distribuir armas para a população. E essa é uma força que o CLAI pode ter representando as igrejas, na defesa dos direitos humanos e na defesa daquilo que a gente sempre imagina, que é a essência do Evangelho, que está em Mateus 25, e nos versículos 31 a 40. Presbítero, eu gostaria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para convidar os nossos ouvintes a conhecer melhor o CLAI, a conhecer estes manifestos, esses documentos que discutem temas tão relevantes hoje na sociedade. Como que a pessoa que tem interesse faz para conhecer o CLAI? O CLAI ele está num processo de reestruturação da sua atividade, e nesse processo de reestruturação nós também estamos reestruturando as nossas formas de comunicação. Inclusive, as igrejas, membros do CLAI, vão passar a ter um papel mais decisivo em levar estas mensagens do CLAI para dentro de suas comunidades. Ótimo, presbítero. E você que quiser mais contatos sobre o CLAI, site, Facebook, as informações até dessa reunião, vai estar na descrição desse podcast também. Presbítero, eu quero te agradecer muito por essa conversa, por esse tempo que o senhor reservou aqui pra gente. Eu que agradeço, o CLAI Brasil agradece esta oportunidade de conversar, explicar e dizer para todos os ouvintes que todo cristão deve se engajar de alguma maneira, não só na sua comunidade de fé, mas muito mais no mundo e no espaço em que vive. Muito obrigada mais uma vez. O presbítero Newton Emerick, ele é da Igreja Presbiteriana Unida, e você conhece todas as informações, novamente, na descrição desse podcast. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras no final do dia, e você confere no nosso site as demais edições especiais, www.expositorcristão.com.br, e até a próxima edição. Você ouviu o Expositor Cristão. Apresentação: José Magalhães. Repórter: Sara de Paula. Edição e sonoplastia: Rodrigo de Britos.